Boa noite a todos. Pois é, aí no início foi bom, né? Então, se a gente consegue contemplar e dar uma continuidade adequada. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema proposto pela URI 14, que diz respeito a casamento e divórcio. Vamos ficar só no casamento, né? Porque o divórcio talvez não seja uma coisa muito adequada. Bom, para a gente entender um pouco acerca dessa situação, nós temos que nos reportar alguns conceitos básicos da doutrina. A princípio, nós estamos aqui num processo de evolução, de aprendizado, de comprometimento com a causa de Deus. Mas outrora, nós estávamos aqui, talvez não tão comprometidos com esse sentimento de buscar a felicidade, a harmonia, a compreensão. E nos deixávamos levar por sentimentos mais funestos, mais agressivos, mais materializados. Isso é uma consequência do processo evolutivo de todos nós, né? Então, o aprendizado, a progressão, é parte intensa da vida humana. E todos nós estamos aqui para isso. E o casamento, essa união de dois seres, é também algo relacionado a esse processo de evolução, de aprendizado, de construção mútua. A doutrina espírita, Kardec, preocupado com isso, faz lá nos seus questionamentos no Livro dos Espíritos, perguntando se o casamento em si ele é um processo de evolução da humanidade ou não, né? E a gente para pensar, será que é uma evolução? Porque às vezes a gente fala em amor, quando a gente fala em amor, amar o próximo. Quem é o próximo? Somos todos nós, né? O próximo dos outros. Porque a humanidade em si é o nosso próximo. Então nós amamos a todos. E quando se pressupõe o matrimônio, quando se pressupõe o casamento, a gente faz essa junção a dois, né? Então, o amor ficaria em tese um pouco restrito. Mas os Espíritos respondem para nós que sim, é um processo de evolução, é um processo de aprendizado, é um processo de humanização. E não o passado, que nós vivíamos na poligamia, ou que nós vivíamos animalizados, sem essa junção de responsabilidade, de comprometimento. Por quê? Porque o casamento, ele nos traz um comprometimento com aquela pessoa que está ao nosso lado. E esse comprometimento, nós vamos estudando, eu vi a nossa irmã ali estudando o livro de Chico, se a gente for estudar sexo e destino, vida e sexo, a gente vai ver que a conotação sexual também é muito importante para nós. Apesar dos espíritos não possuírem sexo, mas a energia sexual ela é muito importante para a vida. Ela gera vida, ela gera bons fluidos para nós, enquanto seres físicos e espirituais. E atrelado a essa situação de vivência também existe a questão do amor, né? Então, os dois, quando estão reunidos, nós temos a propensão à felicidade, ao crescimento e à evolução espiritual que todos nós queremos. Bom, mas a gente conversou ali no início que nem sempre nós somos assim, né? A gente, se fizer uma introspectiva, a gente não vai lembrar do nosso passado assim, de uma forma tão ostensiva, mas a gente conhece as nossas tendências, a gente se compreende. Santo Agostinho dizia para nós, né, chegarmos no final da noite, sentarmos lá e ver o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, né, e fazer essa autocrítica. Então, quando a gente estiver fazendo essa autocrítica, a gente vai ver as nossas tendências, porque tem coisas que a gente repete, não são coisas que aconteceram por um momento, são coisas que são inerentes à nossa vivência. Então, essas tendências mostram que nós fomos lá no passado, aonde nós temos que resgatar. E a gente vai ver que, às vezes, nós temos umas propensões não muito adequadas. Por quê? Porque nós estamos num planeta de expiação e prova. Ora, expiação é uma reparação, uma forma de corrigir, de resgatar, de fazer valer aquele erro que nós fizemos, recuperar-se, né, fazer uma penitência por conta disso. E a prova nada mais é do que suplantar essa dificuldade, ou seja, vencê-la, né, ela aparecer para nós e nós vencermos ela. Então, nesse processo de crescimento, nós trazemos muitas preocupações no nosso cotidiano, trazemos algumas inconsistências, alguns erros, alguns equívocos na nossa existência. E pode estar atrelado com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? E a gente precisa se reencontrar, a gente precisa se recuperar. E Martins Peralva fala, em Estudando a Mediunidade, que
que o casamento nós poderíamos classificar assim, de uma forma genética, de uma forma ampla, em 5 situações, né? 5 situações de casamento. Nós poderíamos classificar os casamentos acidentais. O que seria um acidente? Um acidente é quando a gente comete alguma coisa que não queria que acontecesse, né? O que é um casamento acidental? Aí, poxa, mas acidente na doutrina espírita não existe, não existe. A gente não vem de lá com uma programação, a gente não se prepara para o processo reencarnatório, e quando a gente chega aqui, isso não é uma situação que a gente deveria vivenciar? Sim, mas atrelado a essa programação, existe uma coisa muito importante que vem antes de tudo, que se chama livre-arbítrio. Ou seja, nós temos liberdade de escolha, nós temos liberdade para tomar os nossos próprios rumos. E às vezes, aquilo que a gente preparou, a gente não quer seguir, né? A gente deixa de lado e toma outras atitudes. Então, esses acidentais são aqueles encontros que talvez não devessem acontecer. Mas, pela inferioridade, talvez, de cada um de nós, da nossa espiritualidade, nós nos encontramos. Não temos nem afinidade e nem desafetos com aquele ser que encontramos. Então, somos neutros. Algo nos atraiu, seja a sexualidade, seja a aparência, seja, enfim, seja a verba, algo nos atraiu ali e a gente passou a vivenciar junto. Então, esse casamento, ele vem de uma forma, entre aspas, acidental. Pode dar certo como pode dar errado. Por quê? Porque, como não existe nenhum desafeto, a afinidade pode surgir, porque nós podemos começar a encontrar gostos que são idênticos. Nós nos respeitamos, nós nos conhecemos e passamos, então, a vivenciar uma vida a dois com bons frutos. Por outro lado, isso pode ocorrer de forma adversa, haver desencontros, desentendimentos, né? E esses desencontros, entendimentos, eles podem partir para um campo um pouco mais agressivo e onde alguém vai sair de uma certa forma mais machucado e mais ferido. Os outros, provacional. Então, provacional, a gente fala tá no Netpós, a pessoa vai provar. Quem que vai provar? De quem é a prova? Né? Os dois. Né? Os dois vão se unir, vão chegar a esse momento de união para quê? Para se resgatar, para se reparar, para reconstruir algo de equivocado que aconteceu lá no passado. Algo que fizeram e não deveriam ter feito. Né? Quando a gente lê as obras do Chico, lê as obras de Emmanuel, né, ditadas por Emmanuel, de André Luiz, a gente começa a entender que a vida no plano espiritual, ela faz com que nós vejamos de uma forma muito mais ampla. Só que quando nós chegamos no plano físico, essa amplitude é tolhida pelas vicissitudes da matéria, pelas dificuldades da matéria, ou seja, pelo fortalecimento dessas dificuldades que nós colocamos na matéria. Né? Mas, por outro lado, nós também temos uma forma de vencer muito mais forte, porque se nós temos mais dificuldade, a vitória será muito mais louvável. Né? Então, esses dois seres se unem para que venham a vencer as dificuldades do passado. O outro seria os sacrificiais. Alguém se sacrifica. Né? Se fossem os dois se sacrificarem, não seria um sacrifício. Mas um se sacrifica nessa história. Pode ser o homem, mas comumente é a mulher. Né? Mas um dos dois ali cônjuges vai se sacrificar. Por quê? Porque quer que o outro progrida, quer que o outro se melhore, quer levar aquele ser que está ao seu lado para um processo de felicidade, de tranquilidade, de serenidade, para que os dois se reencontrem mais à frente num casamento de almas afins. Né? De almas afins, ou seja, almas que têm o mesmo objetivo. Mas ele pode ser afim a um objetivo ruim. Pode, é uma afinidade, não deixa de ser. Mas aqui nós estamos falando de afinidade no sentido de crescimento, no sentido de melhoramento, de objetivar fazer-se melhor. Né? E também chegando aos transcendentes, que são aqueles espíritos que vêm em grandes missões e um completa o outro. Né?
Kardec, por exemplo, a gente fala da codificação, Kardec. Mas, se a gente for estudar a biografia de Kardec, ou se não quiser estudar a biografia, mas quem assistiu o filme, vai ver que a esposa dele era também tão importante quanto ele. Né? Porque se ele não tem ela ancorá-lo, a dar incentivo, ele talvez fracassasse, talvez fraquejasse. Então os dois vieram com as missões de crescimento, de um ajudar o outro, de um fortalecer o outro, de fazer-se valer o melhor. Então, em tese, tipos de casamento. Vocês podem ver que os acidentais, os provacionais e os sacrificais, há uma tendência de poder existir o afastamento de um do outro, né? Ou seja, o divórcio. Já o de almas afins, os transcendentais, isso não deve ocorrer. Por quê? Porque elas estão ali justamente porque se amam, porque se gostam, porque se querem, porque querem ajudar um ao outro. Então, esses três primeiros, nós temos a condição de possibilidade de divórcio. E aí, se nós pegarmos o Evangelho, vai ter uma passagem que diz assim: não separeis o que Deus uniu, que Deus juntou. Mas aí nós temos que entender o que Deus juntou, o que Deus uniu. Uniu o corpo ou uniu o espírito? O que é essa união de Deus? Em que sentido ela se dá? Né? No sentido de amar. Deus é amor. Então, essa união se dá pelo amor. E quando a gente ama, não se separa. Não existe algo que faça isso separar. Então, Deus não chegou a fazer essa junção. Ou seja, nós não chegamos a nos unir em nome de Deus. Nós nos unimos em outras condições, às vezes pela aparência física. Né? Quando somos jovens, é uma coisa. Quando a gente vai envelhecendo, as coisas vão mudando. E se a gente se casou exatamente por essa aparência, a coisa vai ficar complicada, porque vai mudando. Apesar de que os mais novos agora, né, pode usar o Zap e ver lá como é que o parceiro vai ficar quando ficar velhinho. Já dá para saber uma ideia. Pode ver se vai aguentar ele lá quando ele ficar velhinho ou não. Fui tentar fazer isso, olha, ficou muito legal, não. Já sou feio normal, mas aí ficou pior ainda. Mas, por quê? Porque não foi no íntimo do ser. Foi pela aparência. Não é? E a gente vai naquilo que a gente tem afinidade, na intimidade, naquilo que a gente concorda, naquilo que a gente busca. Se a gente se encontrar dessa forma, e se respeitar, e se construir, não vai haver o divórcio. Não vai haver a separação. E a separação é certo ou errado? Né? Quem somos nós para julgar certo ou errado? Né? Vamos depois com a doutrina. A doutrina diz assim: o divórcio, em tese, é algo da lei civil. Né? Assim como o casamento também é um contrato, é um pacto que é feito pelo casal, com fins de deixar juridicamente constituído para eventuais situações futuras de divisão de bens, de filhos, de herdeiros, enfim. Né? E o divórcio vem exatamente fazer o quê? Quebrar esse contrato, destratar esse contrato. Já pela lei de Deus, como a gente viu, o divórcio, de fato, ele nem chega a existir. Porque os seres nem se uniram pelo amor, eles se uniram por paixões, por interesses, por casualidades, né? E isso se rompe, se extingue. Então, e o sacrificar? Eu venho para me sacrificar, ou a minha esposa vem para se sacrificar para que eu me melhore. Mas chega a um determinado ponto em que talvez seja melhor a separação do que as consequências dessa vivência, de forma que venha a gerar um problema maior para um ou para outro. Né? E a gente olha, vê os índices de Santa Catarina na questão do feminicídio, que são as mulheres agredidas pelos parceiros, né? E é um índice alto. Nós estamos num estado que, teoricamente, é um estado que o conhecimento das pessoas, a situação de vida das pessoas, a situação econômica e financeira das pessoas é bom. Mas mesmo assim nós temos um índice preocupante disso, onde as uniões chegam a um determinado momento em que elas se transformam,
por orgulho, por vaidade, por egoísmo, sei lá por quê, mas elas passam a ter formas agressivas. E com isso, chega-se ao fato, às vezes, de alguém perder a vida, né? Então, se houver essa separação um pouco antes, talvez isso não chegasse a acontecer. Então, é nesses casos que é o que deveria acontecer a questão do divórcio na visão da doutrina espírita. Na visão espiritual, aonde os seres estão unidos com pensamentos homogêneos, com pensamentos bons, com pensamentos purificados, há um caminho a seguir. Aonde estão vistos pensamentos distorcidos de egoísmo, de ganância, de adultério, há outro caminho a seguir, né? Por quê? Porque nós sabemos que nós somos rodeados por testemunhas, ou seja, nós estamos aqui encarnados, um número X, mas desencarnados há um número X mais, ou X elevado a alguma coisa, né? Muito maior do que isso. Então essas testemunhas que estão aqui ao nosso lado nos acompanham, e vão nos acompanhar de acordo com a nossa faixa vibratória, de acordo com a nossa faixa de pensamento, de acordo com aquilo que nós pensamos e agimos. Porque na aparência nós podemos enganar aqueles que estão próximos e fisicamente têm contato conosco. Mas na vibração não podemos. Os espíritos não veem somente o nosso corpo físico, eles sentem a nossa vibração. Então eles se aproximam por nós pela afinidade vibratória, pela afinidade moral. Nós teremos as companhias espirituais que nós desejamos. O André Luiz narra 3 casos de casamento. Em um deles, ele fala acerca do casal atrapalhado, vamos dizer assim, né? Aquele que tanto o homem quanto a mulher, né, não dão muita importância para o casamento, para os respeitos, para a dignidade da união. São adúlteros, são relapsos, pensam só em si, enfim, né? Essa faixa de pensamento atrai para esse lar, né, espíritos doentes. Para toda a sua família, para todos aqueles que vivem nesse lar, que podem ter filhos já, atrai para lá espíritos doentes. Por quê? Porque não criam bloqueios fluídicos vibratórios para que aquela casa, aquele lar, fique refratário a esses maus espíritos. Então eles passam a influenciar de uma forma muito mais ostensiva. E aí fica aquela dita bola de neve, né? Eu penso mal, o meu pensamento ruim é fortalecido. Quanto mais eu penso, mais me fortalece esse pensamento, mais eu vou me distanciando, né? Até eu chegar numa linha de corte e dar um break, onde eu tenho que me arrepender, né? Porque às vezes as pessoas pensam que se arrepender resolve tudo. Não, eu tenho que arrepender. Arrepender é eu reconhecer que eu fiz algo errado, né? Aí eu me arrependo, porque eu não consigo me arrepender se eu não reconhecer que eu fiz errado. Eu me arrepender de quê? Se eu acho que está tudo certo, né? Então, a partir do momento que eu reconheço que eu fiz algo errado, que eu me arrependo, eu tenho que buscar o quê? O resgate disso, né? E aí, por isso, talvez nós tenhamos ali alguns casamentos provacionais, né? De repente, lá numa outra encarnação, eu maltratei a minha esposa, eu desviei ela, eu prejudiquei ela, eu criei situações para ela ser hoje do jeito que ela é. De para você é muito revoltada, você é muito brava, você é muito furiosa, você é isso, você é aquilo. Mas talvez lá atrás eu tenha criado essa situação para que ela se colocasse nessa postura. E hoje eu venho como o quê? Como esposo, para tentar reparar aquilo que eu fiz de errado. Ou seja, se hoje eu não estou gostando disso, mas foi porque eu fiz ela ter essa situação de vivência. Então hoje eu estou aqui para que a gente tenha que se consertar. E o inverso também, né? Talvez lá atrás ela criou uma situação para mim e hoje eu sou do jeito que eu sou. E hoje ela está comigo para que a gente se conserte, né? Para que a gente se repare, para que a gente busque esse caminho de felicidade. Então esse casal que não busca as coisas de Deus, não busca se aprimorar, fortalecer a sua família, a tendência é que esses espíritos doentes também se aconcheguem e vão fortalecendo essa situação de sentimento negativo, de sentimento de doença. Por outro lado, nós temos aquele onde um é bom
e o outro nem tanto. Né? Aonde um busca manter a harmonia do lar, busca fazer o seu papel de cônjuge, e o outro não está nem aí. O outro só pensa em coisas erradas, age errado, não respeita o outro. Né? Então, nessa situação, nós temos um vibrando bem, outro vibrando mal. E Deus não vai punir esse bom pelo mal que o outro fez. Não é? É assim, a justiça divina não vai fazer com que ele sofra aquilo que eu fiz de errado. Quem vai resgatar o que fez de errado é a pessoa que fez. Se eu fiz errado, eu resgato. Se ele fez errado, ele resgata. Nós podemos nos ajudar, mas não fazer pelo outro. Então, aquela que está vibrando bem, aquela pessoa, aquele cônjuge que está harmonizado, ele vai ser amparado espiritualmente. Né? Ele vai ter a sua individualidade preservada, ele vai ter a assistência dos bons espíritos. Em contrapartida, o outro não vai se levar pelos espíritos doentes. Talvez o lar, dependendo da situação daquele que está harmonizado, fique também harmonizado. Não atinja toda uma família, mas a vivência em si, o comportamento em si, a situação em si daquele que está desarmonizado vai ser bem complicado. Né? E por outro lado, o lado bom da coisa. Quando os dois cônjuges se dão bem. Buscam fortalecimento, buscam as coisas de Deus, buscam vibrações harmoniosas. Né? Aí, por consequência também da lei de afinidade, a espiritualidade amiga vai estar amparando e protegendo esse casal. Ele não vai sofrer as consequências de empecilhos em relação a essa situação. Claro que cada um de nós tem a sua condição de necessidade de evolução. Né? A gente vem predisposto a ter algumas situações. E essas situações a gente pode amenizar, mas nem sempre extingui-las. Né? Vocês lembram da questão do sacerdote de Baal, né? De João Batista. O João Batista, enquanto Elisa, né? Fizeram aquela aposta lá para ver quem conseguia acender a fogueira. Como ele tinha mediunidade, de efeito físico, ele conseguiu acender a fogueira. A situação era se os sacerdotes, orando ao Deus deles, acenderiam ou não a fogueira. Rezaram, não acenderam. Depois vai ele, reza, acende a fogueira. Naquele ímpeto de mostrar que o Deus, né, era mais poderoso, era melhor, era digno, o que ele manda fazer? Cortar a cabeça dos sacerdotes. Aí ele passa pelo processo reencarnatório e vem o quê? Cabeça. E é servida numa bandeja. Ele não precisou perder 400 vezes a cabeça, mas ele precisou passar por aquela dificuldade. Então, ele cresceu espiritualmente, ele teve condições de se fortalecer espiritualmente, ele agiu dentro dos ensinamentos de Jesus, naquele momento em que ele viveu a palavra de Jesus, mas antes disso ele já estava vivendo o ensinamento de Deus. Por consequência disso, ele não precisou vir 400 encarnações para perder a cabeça. Só uma bastou. Ou seja, o amor que ele fez cobriu multidões de pecados, não extinguiu, cobriu. Né? Então ele conseguiu suplantar isso. Então nessa situação de vivência, de casamento, de harmonia, de paz, de felicidade, a gente supera muitas coisas, mas cada um de nós tem algo que tem que passar. Só que quando a gente passa uma situação sozinho, é diferente de que quando a gente passa uma situação acompanhado. Não é? Por mais que o outro que esteja do nosso lado seja mais medroso que nós, se a gente está em dois, a gente enfrenta, não enfrenta. Podemos ser dois medrosos, mas um fica com medo de dizer para o outro que é medroso. Aí a gente fica corajoso, pelo menos na aparência. Então, assim, essas uniões fazem com que a gente cresça e consiga enfrentar e vencer obstáculos que talvez se nós estivéssemos sozinhos, nós não conseguiríamos. Porque nós temos o apoio um do outro. Assim como a gente se apoia na própria família. Né? As famílias, como ditas, bem estruturadas, elas fazem com que nós vençamos obstáculos, com que nós cresçamos em situações que se nós não tivéssemos esse apoio, talvez nós faliríamos.
E é isso que a doutrina espírita mostra para nós, que nós estamos aqui enquanto sociedade. Nós somos um ser social, nós não podemos viver isoladamente, né? E o início dessa sociedade, ela se dá pela família, pela agregação familiar, né? Então a gente quer uma sociedade tranquila, quer uma sociedade pacífica, quer uma sociedade boa, nós temos que ter isso lá na base, que é a nossa família, que é a nossa organização inicial, né? Mas para que essa organização inicial também seja boa, nós temos que ter isso dentro de cada um de nós, né? A gente não consegue mudar de fora para dentro, a gente tem que mudar de dentro para fora. Nós temos que ser exemplos para nós mesmos, né? Nós temos que nos unificar dentro desse contexto do casamento, desse contexto da família, para que aqueles que estão conosco cresçam, assim como nós queremos crescer. Para que a gente consiga olhar o outro e ver nele, nossa, como nós gostaríamos de ser tratados? Qual é a situação que nos deixa angustiados? O que nós poderíamos fazer para suprir essa dificuldade? Como agir com essa dificuldade? Porque muitas das vezes, hoje, a gente vê, né, pessoal aí nas redes sociais pensa assim, fica dizendo assim, eu vou casar. Se não der certo, separa. Ele já está pensando em separação antes de casar. Ele já está pensando que vai dar errado, mas que tem uma solução. Cada um vai para o seu lado, né? Então a gente tem que começar a pensar diferente, né? Essa é uma opção, mas não é uma opção tão válida, porque às vezes só por conta da escova de dente ficar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, já dá uma briga, né? Um não quer ceder, porque a minha escova tem que ficar aqui, a minha escova tem que ficar ali. E aí aquilo começa um tricopó, né? E ceder às vezes não é ser menos, às vezes é ser mais, né? Porque saber o momento de fazer ou de agir significa sabedoria. Agredir é fácil, né? É bem fácil, é tranquilo. Agora, absorver a situação e conseguir fazer com que ela se transforme em algo produtivo para desenvolver de uma forma consciente, aí sim mostra sabedoria e mostra coragem, né? E isso está claramente demonstrado por Jesus. À medida em que ele era agredido, ele pedia que nós vivêssemos em paz, que nós fôssemos harmoniosos, que Deus velasse por nós, né? E no momento final, enquanto ele estava se preparando para deixar a terra fisicamente, ele ainda diz a Deus, perdoa eles não sabem o que fazem. Ou seja, mostrando a sua grandeza de não estar vendo nós ali como seres eternamente errados, mas como seres em evolução, como seres em aprendizado. Então nós temos que olhar uns aos outros, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, exatamente dessa forma, como seres em evolução, como seres em aprendizado, com erros, mas também com coisas boas, com dificuldades, mas também com situações de acerto, com virtudes, né? Porque nem todos nós, nesse mundo exatamente de provas e expiações, estamos tão virtuosos que possamos achar que somos melhores que os outros. Porque uma das grandes virtudes que foi dita ali na música é a humildade. Então, se nós nos acharmos melhor que o outro, essa virtude já não existe em nós. Isso quer dizer que nós não somos tão virtuosos assim, né? Então, a gente tem que tratar essa questão do casamento, da união, com bastante seriedade, com bastante convicção, com bastante dedicação, conhecendo o nosso semelhante, né, aquele que está conosco, não sendo tão intransigente às vezes, né, respeitando as dificuldades, os espaços de cada um, para que a gente consiga construir isso. E com o passar do tempo, a gente vai se entendendo, né? Porque se a gente levar ferro e fogo no início, às vezes a gente não consegue superar a dificuldade e, por conseguinte, talvez lá na frente nós tenhamos que refazer uma encarnação para reparar aquilo que nós deixamos de adequar nessa. E vocês lembram bem a questão de André Luiz, lá na guerra, né? E quando ele fala lá que a moça estava feliz da vida porque ela tinha desencarnado e o marido dela não ia vir para ali. E ela recebe a seguinte notícia: ele não vem, mas acontece que você vai reencarnar e vai casar com ele de novo. Então, a gente tem que aprender a vencer essas dificuldades. Às vezes são dificuldades pequeninas, mas a gente faz um balaio de gato, acontece na hora errada, a gente está com um problema, com dificuldade. É melhor a gente esfriar a cabeça, absorver aquilo e ver a hora certa de falar, né?
Que Deus nos abençoe, Jesus nos conforte, que tenhamos